Fala galera, questão 2011, questão 68 do caderno azul, uma questão que trata sobre os povos indígenas. Vou dar uma dica aqui fenomenal para vocês nessa questão. Galera, antes se perdia muito tempo estudando os povos da antiguidade. Eles influenciaram nas nossas vidas? Sim, o alfabeto, por exemplo, que nós escrevemos, a nossa linguagem escrita e a falada também, é nada mais nada menos do que uma criação dos fenícios, que depois foi aperfeiçoada pelos gregos. Essa escrita fonética, A, B, C, o que é bem diferente, por exemplo, nos povos orientais. Só para constar, mas fora as diversas outras influências que nós sofremos dos egípcios, dos persas, dos próprios fenícios, como eu acabei de falar, e em especial dos gregos e romanos. Dos gregos nós herdamos a filosofia, a literatura, a arte, a democracia. Dos romanos ficou para nós o código de leis. Então, assim, são diversos os exemplos que eu posso dar e as diversas influências que sofremos. Então, nós passávamos, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio só estudando essas civilizações. Precisávamos decorar coisas absurdas, como as principais pirâmides do Egito. Eu, por exemplo, que sou daquela época, tenho até hoje decorado Quéops, Quefrem e Querinos. Para que isso? Em que me ajudaria na minha vida? Então, hoje, nós passamos mais tempo, depois da reformulação do conteúdo, estudando cultura dos povos indígenas, cuja qual tem minha concordância plena. Estudar os povos indígenas porque no Brasil nós fomos colonizados pelos portugueses, depois os portugueses trouxeram os africanos, os negros africanos, e aí a gente então tem três elementos da formação da sociedade brasileira. O negro africano, escravizado, o indígena nativo, também foi escravizado durante um bom tempo da história do Brasil, e o elemento branco europeu, que foram os invasores, beleza? Então a gente só estudava o elemento europeu. Agora não, nós temos que estudar a cultura dos povos afro-brasileiros e cultura dos povos nativos, né, dos povos indígenas. Essa é uma questão sobre os povos indígenas, vamos para ela agora, então fica a dica, estudar a cultura afro-brasileira e estudar a cultura dos povos nativos, né, dos povos indígenas. Aqui, por exemplo, nós iremos estudar sobre a etnia Guarani Kaiowá, que recentemente se envolveu em uma questão jurídica e queriam tirar as terras deles, e a gente vai perceber agora nessa questão, uma questão extremamente politizada, uma das poucas questões nessa prova do Enem 2021 que eu posso dizer que tem um ganho social, né? Então vamos deixar de conversa e vamos direto para a questão. Sempre, absolutamente sempre, nós começamos a responder nossa questão pelo comando da questão, beleza? Não sabe o que é comando? Então vai no meu vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição, que eu comento como matar questões do Enem. Na verdade, é um método de como matar questões do Enem. Lá você vai aprender tudo sobre como matar questões no Enem. Se não sabe, corre lá para saber agora. E aproveitando que eu dei esse recado, não deixa de dar o teu like, de ativar o sininho das notificações. Se não é inscrito, corre, se inscreve e manda esse vídeo aqui nos teus grupos de WhatsApp, compartilha esse vídeo. Dá o like aqui para ajudar ao YouTube a estar repassando esse vídeo para mais pessoas e mais alunos serem ajudados com essa aula, com essa resolução de questão. Então vamos lá para o comando da questão. A estratégia comunicativa adotada pelos povos indígenas no contexto em pauta teve por efeito. Então agora a gente vai para o texto pescar informação. Que informação? Qual a estratégia comunicativa foi usada pelos Guarani Kaiowá? Então percebam que é diferente de ler o texto e depois ver o comando. Aí você tem que voltar para o texto. Na maioria das vezes. Aqui não, você lê o comando e já vai pescar essa informação, beleza? Você já vai saber qual informação você quer no texto, que nesse caso é buscar qual a estratégia comunicativa foi realizada. A gente ainda não sabe quem é, mas quando a gente for para o texto, vai ver que foi pelos Guarani Kaiowá, beleza? Como eu já li essa questão antes, eu já sei que foi pelos Guarani Kaiowá. Você não. Você lê o comando diz qual a estratégia comunicativa. Lê o comando primeiro, você já vai saber o que buscar no texto. O que buscar, professor? A estratégia comunicativa que foi adotada pelos indígenas. Então tem que ir lá no texto, já observa que estratégia foi essa, vem para as questões, anula 3 rapidamente, seguindo o nosso método, vai ficar entre duas prováveis. O Enem sempre coloca 3 idiotas.
duas muito prováveis. Você vai matar a mais provável e correr para o abraço, que você não tem tempo de ficar filosofando, refletindo em cada questão. Nós só temos 3 minutos para cada questão. Professor, você repete isso muito, e vou repetir quantas vezes for necessário, porque tem muitos alunos que chegam aqui pela primeira vez e precisam ter conhecimento disso. Eu falo com maior propriedade sobre isso no meu vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, vou colocar o link, aqui na descrição, sobre método de como matar questões no Enem. Não perca esse vídeo, não deixe de assisti-lo. E depois volte para nós resolvermos essa questão e diversas outras. O texto. O protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de desinvibilização, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Em outubro de 2012, após receberem uma liminar lhes negando o direito a permanecer em suas terras, os Guarani de Pielituque divulgaram uma carta na qual se dispunham a morrer. Vejam a seriedade. Mas não a sair de suas terras. Vejam a gravidade. Este fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet, que levou milhares de pessoas a escolherem o seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá. Se você tem Twitter, Instagram ou Facebook, você certamente deve ter visto essa estratégia dos indígenas e essa hashtag. Se você não viu, aí eu lhe aconselho a seguir pessoas interessantes, porque todo mundo que está envolvido em política, com a sociedade em si, com os povos indígenas, postou essa hashtag. Eu mesmo postei, por exemplo. Mas vamos lá. Quem não viu, cuidado com quem você está seguindo, sobretudo para passar no Enem. É importante para passar no Enem, vai mais uma dica aqui. É extremamente importante que você sigam pessoas que façam debates. Debates de direita, debates de esquerda, tanto importa. Mas que estejam discutindo temas atuais, temas importantes, de relevância para o Enem. Percebam que as questões do Enem trazem cada vez mais questões atuais, problemas atuais. Lembre-se das competências e habilidades. Você tem que ter competência para reconhecer o problema e habilidade para lidar com elas. Então segue pessoas que façam debate, que discutam, que tragam temas relevantes, que isso vai te ajudar na prova de ciências humanas, vai te ajudar na prova de linguagens, vai te ajudar sobretudo na prova de redação. Redação vale 1000 pontos. Então é bom seguir pessoas que tenham conteúdo, beleza? Então a palavra do dia, a dica desse vídeo é: sigam pessoas que têm conteúdo, ligado aí no Enem, viu? Então vamos lá. Hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá, ou acrescentando o sobrenome Guarani Kaiowá a seus nomes nos perfis das principais redes sociais. Beleza? Então, professor, e agora? E agora a gente vai para as alternativas, vai eliminar 3, ficar entre 2, fazer a mais provável e correr para o abraço. Então vamos para as alternativas. A estratégia comunicativa adotada pelos indígenas buscava enfraquecer as formas de militância política. Letra A. Galera, enfraquecer a militância política? Não, os caras foram militar politicamente na internet. Falsa, essa aí é rapidinho anulável. Abalar a identidade dos povos tradicionais. Letra B. Essa aí é horrível também, né? Os indígenas não vão falar contra si, muito pelo contrário, eles queriam defender suas terras. Inserir as comunidades no mercado global. Letra C. Essa é plausível. Lembram do Enem? 3 são idiotas, 2 das idiotas a gente já anulou. Essa C é legal, porque os indígenas entram na internet. Então é plausível, é possível você deixar ela de stand-by. Letra D. Distanciar os grupos de culturas locais. Galera, na boa, distanciar de culturas locais, nada a ver com nada. Os indígenas queriam apoio para uma causa. Então letra D também facilmente anulada. Angariar o apoio de segmentos étnicos externos. Essa está perfeita. Entre E e C, nós temos uma que está perfeita, mais condizente com o texto, que tem maior relação com as informações do texto, que é tal qual está sendo pedido no comando. Então a letra aqui é letra E. Professor, poderia marcar a letra C? Até poderia, num momento de desatenção, num momento de muita pressão psicológica, porque a prova do Enem é muita pressão psicológica em um dia só, diversas questões, diversos conteúdos. Você poderia até marcar a alternativa C, que é a alternativa errada. Contudo, quando se fala de mercado global, é mais em relação a produtos, a produção. Seria mais se os indígenas estivessem apresentando na internet algum produto para vender. Estaria mais acertada se fosse nessa situação. Não é. A gente está falando de uma ação política dos indígenas que repercutiu na internet
E olha a letra C, buscava apoio na internet, que repercutiu na internet e buscava apoio para a sua causa. Olha a letra E, ela é perfeita. Angariar apoio de segmentos étnicos externos, de outros segmentos étnicos, dos brancos, dos negros, até de classes diferentes para a sua causa, e conseguiram. Beleza? Espero que tenham gostado. Não deixem de conferir as outras questões que a gente está resolvendo e as diversas aulas sobre temas diversos de ciências humanas que eu estou sempre postando aqui.